E no caso aqui, ó, iniciou a gravação. Qualquer detalhe que você perder, entre de novo aí no ABA que você vai conseguir realizar a atividade. E aí, pessoal, eu dou a dica para vocês aí, ó, dica do especialista. Pega o seu caderno, pega a caneta, certo? Pra gente, eu já vou dar algumas dicas aí da situação de aprendizagem que vocês têm que desenvolver e enviar para o professor fazer a avaliação, ok? Certo? Então vamos lá? Então deixa eu diminuir aqui. Bora. Bora. Aqui, pessoal. Então aqui eu vou dar uma ampliada aqui para vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Aula dia 7/8, 14. A gente tem mais 3 aulas aqui para estar finalizando. Certinho? Beleza? Então a gente tem que entregar as atividades nesse tempo aí, ok? Então é o seguinte, pessoal, todo o nosso material vai estar disponível aqui para vocês, ó. Vocês clicam aqui, ó, vídeo aula. Tiver um tempinho na hora do almoço, Ô, professor, sua certo? tela não tá compartilhada, não. Só sua câmera. Ah, então, vamos lá. Obrigado aí. E aí, tá certo? Agora foi. Obrigado, viu, cara legal? Então aqui é o seguinte, ó, repetindo. Então nós temos aqui, vamos ampliar, ó. Nós temos aqui, ó, já teve essas aulas. Agora a gente está tendo essa aula. Aí dia 21 vai ter outra. Mais 3 aulas aqui para a gente finalizar. Ok? Nesse período aí, vocês têm que fazer uma forcinha para entregar as atividades. Então, aqui no caso, ó, fica a videoaula que você pode assistir na hora do almoço, né? Pode assistir a hora que você estiver no intervalo aí, que é o quê? Para estar auxiliando a desenvolver a tarefa, ok? Certo? Mas essas atividades, hein? Acho que essas atividades é que eu já tenho no AVA aí, não é, professor? É. Ah, essas já eu já entreguei já. Ah, tá certo. Aí é que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que já entregaram, certo? Que já foi avaliado e tudo mais. E tem aqui, ó, tem 24 pessoas que não entregou a primeira atividade, certo? E tem mais ou menos a mesma quantidade que não entregou a segunda atividade, certo? Então a gente tem que dar uma concentrada aí para entregar essas atividades. Então aqui vem aqui a situação de aprendizagem 1. Vem aqui, ó, na folha de resposta aí do rascunho, né? Certo, né? Tá aqui a situação de aprendizagem, vai clicar, vai abrir para você aí o que que é para fazer, ó. Aí, o meu aqui agora que abriu. Então tem todo um contexto aqui, tal, certo? Aqui é a folha de resposta. Aí, abriu. Aqui, ó. Eu vou entrar em detalhes aqui para vocês. Material, tem que colocar a PR, certo? Controle e recomendação, as etapas que você vai seguir para desenvolver essa tarefa. Detalhe, quando você vai fazer a prática, principalmente você vai fazer esse aqui, tá, pessoal? Você faz um levantamento do material, né? Primeiro você fez o orçamento, né? Depois você fez o orçamento, você tem que fazer um levantamento do material de acordo com as distâncias da casa, pessoal. Esse aqui é um detalhe aqui, meio que um NIF lá, mas você pegando uma casa comum, é esse aqui, ó. Ó, fazer direitinho, né?
Então, você vai ter uma área lá em metros quadrados que vai estar dividido lá para você, ó. Ah, aqui é o quarto. Aqui é o banheiro. Aqui é o dormitório 1, dormitório 2. Certo? Aí é sala, cozinha. Então, o que acontece? Aí você tem que fazer o levantamento de toda a fiação dessa casa aqui, ó. Lembrando que nessa fiação, nós temos aqui a fase, que geralmente a gente utiliza na cor vermelha, mas pode ser qualquer cor, menos o azul e o verde, ou verde e amarelo. Nós temos o neutro na cor azul. Geralmente a gente fala azul claro, mas quando você vai comprar na ferragista ou distribuidora elétrica, só tem um azul, viu? É o azul. E para o aterramento, que é o fio terra, a gente utiliza o fio verde, que é o mais barato, ou verde amarelo. A gente chama de brasileirinho. Ok? Certinho? E aí, esse é o levantamento que tem que fazer aqui na tarefa, ó. E aí ele passa as distâncias aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, QM. QM é o quadro medidor, que é esse daqui, ó. Você imagina que a fiação chega aqui, ó. Certo? Fase, neutro e terra. Ok? Chega aqui e vai distribuir para cá, ó. Certinho? E aqui, né? Ficam os seus quadros de distribuição, ou quadro geral de distribuição. Aí, geralmente, esse aqui é conhecido como QD, que é quadro de distribuição, viu, pessoal? E também tem a nomenclatura de QGD, que é quadro geral de distribuição. Que é isso daqui, ó. E aí a gente tem interruptores, tomadas, iluminação, né? Certinho? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Aqui no caso aqui, primeiro eu vou aqui no conteúdo aqui para vocês aqui, ó. Ah, eu falei para vocês aqui sobre a atividade 1, na mesma forma para a atividade 2, tá? Tem muitas pessoas que também não entregou a atividade 2. Aí as nossas aulas estão terminando, repetindo. Então, o que que a gente tem que fazer? Desenvolver as atividades mandadas no tempo hábil. Senão, você vai desenvolver a recuperação, certo? Tá vendo aqui a recuperação? Se você notar, a recuperação, a quantidade de notas é menor do que você entregar no tempo certinho. Então, você entrega no tempo certinho, sua nota é maior, ok? Então, aqui, dando continuidade, vou aqui, conteúdo do curso aqui, deixa ele atualizar aí, ó. Aí aqui, pessoal, nós temos aqui o livro didático 1. Aí vocês podem clicar aqui, ó. Certo? Aí espera aí que dá um tempinho para abrir. Que é de acordo com... Aí, abriu. Então, quando ele abrir aí, ó, aí você vai passando, né? Aí, rapidamente, eu já comecei a passar informações para vocês sobre isso aqui, ok? Certo? Mas quem perdeu a aula aí, ó, vou passar aqui novamente rapidamente, que é o nosso índice, né? Que vou dar uma aumentada. Olha lá. Sistema de alimentação elétrica, eu falei na outra aula. Mas, via de regra, a gente obedece às classificações, tá, pessoal?
Quando você pega a sua conta de energia, você vai vir que vai estar escrito assim, ó. B1, que é a área residencial. Quem mora mais em fazenda, interior, é B2. Área comercial, certo? Comércio, supermercado e assim por diante, a gente chama de B3. E iluminação pública, feira, né? A gente chama de B4, ok? E aí, quando a gente atinge uma potência de 75 quilowatts acima, a gente não utiliza mais o padrão que vocês conhecem, tá? Falei isso na outra aula também. Por quê? Porque esse padrão aqui é até 75 quilowatts ou 66 kVA. Significa o quê? Significa o seguinte: quando eu te ultrapasso esse valor aqui, pessoal, tipo supermercado de alta potência, prédio, né, edifício, indústria. Ah, tá aqui os exemplos, ó, uma escola de grande porte, né? Certo? Indústria, hospital, né? Aqui, ó, supermercado. Aí a gente já utiliza um negócio chamado demanda contratada. Significa que tem uma subestação, que tem um transformador, e aí você tem que fazer uma demanda contratada para estar utilizando uma alta potência para o seu empreendimento. Ok? Certo? Abaixo de 75 kW a gente utiliza o padrão normal. Esse aqui é o nosso sistema CEP, que a gente chama, que é o sistema de alta potência, certo? Com a tensão mais elevada, que é o sistema elétrico de potência. Então, lá da usina aqui, ó, geração lá, ó, tá indo, geralmente é 13,8, né? Até 22 kV, certo? Vai nas linhas de transmissão, aquelas torres gigantescas de metal, pode ir até em 750 kV, 500 kV, 230 kV, 138 kV. Lembrando que quando eu falo assim, ó, 750 kV, pessoal, é 750 mil volts. Então, ou seja, por isso que a gente fala que debaixo daquelas torres gigantescas de metal, você não pode fazer campo de futebol, colocar fogueira, fazer fogueira, por quê? Porque tem um perigo gigantesco, né? Ali você trabalha com alta tensão. Você pensa em 750 mil volts, 500 mil volts, 230 mil volts, 138 mil volts. Então, o que que a gente faz? A gente tem que ter um cuidado mais elevado, ok? Então, saiu da usina hidrelétrica, passa pela linha de transmissão, ok? Passou por essa linha de transmissão, aí vai chegar num transformador rebaixador. Aí você já tem uma tensão de 13,8 kV. Para a indústria, a gente utiliza 34,5 kV. Dando um exemplo, né? Olha lá, 35, e na distribuição ainda, naqueles postes acima, maiores, você vai ver que a tensão ainda é alta, é 3,8 kV, ou seja, 3.800 volts. Só que no seu bairro tem um transformador que a gente fala abaixador. Ou um transformador normal que ele vai fazer o seguinte, vai chegar essa tensão de 13.800 volts e vai passar para 380 volts, que é o trifásico, no caso do estado de Goiás, trifásico, e 220 monofásico. Oh. Então, no caso aqui, deixa eu voltar aqui, ó. No transformador aqui, ó, você tem aqui, por exemplo, a bucha aqui, ó, transformador, ó. Aqui as entradas. Aqui vai chegar a fase R, SOT, conhecida também como ABC. E aqui sai X0,
que é o nosso neutro. E aí você vai ver o X1, 2, 3, entendeu? Aí vai ser as fases R, S e T, que aí tem aquela formação da rede, ok? Lembrando que na saída do transformador aqui no estado de Goiás vai sair 380 volts, trifásico, e 220 volts, monofásico. Se for em São Paulo, 220 trifásico e 127 volts monofásico. Isso é no caso de São Paulo e outros estados, ok? Dando continuidade aí, algumas formas de geração, né? Nós temos aí a hidrelétrica, que é 80% a 90%, né, da geração, eólica, né? Nuclear, solar, né? Certo? Que é a fotovoltaica que nós falamos, né? Certo? Não pode esquecer que não é qualquer um que pode mexer aqui nessas torres, não, no poste aqui também. Você tem que fazer um curso de CEP, que é Sistema Elétrico de Potência, tem que fazer um curso de NR35, que é para aprender a trabalhar em altura com escada, certo? E tem que fazer o curso de NR10, que é Segurança em Eletricidade. E aí pronto, fez esses cursos tudo, pronto, é só ir pro abraço. Fazer instalação e manutenção elétrica aí em CEP aí, logo logo você tá rico. Tô brincando. Então aqui é o sistema, né, de alta tensão, que é a saída do poste. Aí algumas simbologias. Aqui é o medidor que eu falei para vocês, ó, esse aqui é o que tá lá na sua casa, né? Esses aqui são os disjuntores monofásico, bifásico e trifásico que a gente tem, tá? Depois eu vou entrar em detalhes, cada disjuntor tem uma curva de disparo, por exemplo, B, C e D. Aqui é o sistema de aterramento, né? Identificado pela cor verde ou verde e amarelo, que são os condutores, utilizando também cabo PP. A gente passa em mangueira tipo lisa ou garganta e também passa em eletroduto. Aí aqui é um sisteminha completo, ó. Deixa eu ver se ele amplia mais. Olha lá, vamos ver. Aí, 150. Aí ficou muito. Vamos colocar 125. Aí ficou legal. Então aqui, ó. Aqui nós temos a entrada do padrão, tá vendo? Aí essa entrada pode ser aérea ou subterrânea. Lembrando que aqui no estado de Goiás você tem que seguir uma norma técnica para instalação, tá? Que é NTC revisão 4, certo? Que é instalação de padrão, monofásico, bifásico e trifásico. Então aqui a entrada pode ser aérea ou pode ser subterrânea, dá mais trabalho. E a saída também pode ser aérea ou pode ser subterrânea. E aí, no caso aqui, chegou a entrada aérea, passou aqui pelo muro aqui, foi para o quadro geral de distribuição. E aí a gente tem esse circuito aqui que a gente chama de circuito terminal. Na prática, são circuitos que vai lá para cada eletrodoméstico seu, por exemplo, aqui um disjuntor vai para o chuveiro, outro disjuntor vai para a iluminação, outro disjuntor vai para o ar-condicionado, e assim sucessivamente. E aqui na entrada, pessoal, a gente tem que fazer um sistema de aterramento, né, para o padrão, tá? Aí faz o aterramento com a haste de cobre, copper weld ou cantoneira. Só que esse aterramento é separado do quadro geral de distribuição, tá?
A gente faz um aterramento para cá e o aterramento do padrão é separado, seguindo a norma técnica. Então, esse aí é um exemplo aí que a gente utiliza, né? No padrão de entrada. No caso, é o padrão de entrada e aqui é a saída. Lembrando que a saída pode ser aérea ou subterrânea. E aqui, ó, ele dá esse exemplo aqui, mas antigamente a gente tinha a rede convencional, tá? Ou rede aérea, onde eu tinha aqui um neutro, ó, a fase R, S e T, onde todos os cabos aqui são desencapados, tá? Aí aconteceu o seguinte, que não dava uma manutenção correta, com o tempo aí, na hora que ia chover, isso aqui vem um vento aqui e fecha um curto-circuito na rede. Aí pronto, o bairro inteiro tá sem energia. Hoje a gente trabalha com essa rede aqui, ó, chamada rede compacta. Essa rede compacta aqui, o condutor neutro ele é desencapado, ó, e os condutores fase são isolados, certo? Aí não tem a possibilidade de você estar fechando um curto-circuito entre as fases e até com o próprio neutro. Então, deu exemplo aqui também, né? Cada indústria. Aqui eu falei sobre as ferramentas que a gente tem que ter, né? Se você tiver uma caneta aí ou depois puder anotar, então a gente precisa de uma trena, né? De um nível aqui para fazer a instalação do quadro geral de distribuição, para não ficar torto, tubulação também. Precisa da serra, arco de serra, esse tipo de serra aqui também. Parafusadeira é bom que é uma mão na roda aí que se consegue parafusar e desparafusar, né? Os parafusos com maior rapidez. Martelo precisa, compasso. Compasso a gente utiliza de metal, tá, gente? De plástico que quebra pro lado do vento, certo? Alicate universal, né? Alicate de bico, alicate de corte diagonal, chaves de fenda, chave Phillips, chave de fenda 1/8, 3/16, 1/4 também para Philips também, 1/8, 3/16, 1/4, ok? Isso é o básico para a gente começar. E aí, como você vai trabalhar com eletricidade, tem que ter no mínimo aí, nem que seja do Paraguai, um multímetro ou um alicate amperímetro. E uma caneta teste, que não seja aquela chave de fenda do Paraguai. Aí você tem que comprar uma caneta teste aí, né? Ela é de PVC e você consegue fazer identificação se tem tensão ou não, certo? Né? Com segurança. Aí aqui é uma maletinha, né? Eu não tenho maleta não, tem caixa de ferramenta, que é as azul de 6 gavetas. 6 de 8 gavetas. Aqui são os alicates aí, ó. Alicate de bico, né? Um alicate universal, alicate de prensa terminal, chave de engenheiro que a gente fala. Aí alicate de bico redondo, temos alicate de bico chato. Aqui, ó, alicate de corte diagonal. Esse alicate que é bom, que você consegue estar trabalhando a questão de arruela de pressão, que é o alicate de corte, né? Alicate de corte diagonal, alicate universal. Alicate desencapador, mais top é esse daqui, ó. Esse aqui é prensa terminal, só que de tubular. E é isso aí, pessoal. Aí aqui, ó, passar aqui rapidamente os parafusos aqui, a chave de fenda, né? Aí tem várias cabeças aqui, não esquece que é um parafuso mais indicado para madeira, tá? Nós chamamos de rosca soberba, aí tem rosca fina, rosca grossa, ok? Lembrando que a cabeça pode ser fenda, pode ser Phillips também. Ó, o Phillips aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma chavinha boa, né? Que você precisa ter pelo menos uma. Chama chave cotoco. Que às vezes não tem espaço, aí você consegue apertar, desapertar.
Esse aqui são canivete que a gente utiliza para desencapar, canivete ou estilete. Tarraxa, eu comentei que hoje os eletrodutos vêm com a transição box. Muito difícil da gente fazer rosca no eletroduto. A linha de bater, ela vem com um giz aqui dentro aqui, que ela faz a marcação que você quer. As limas, né? Lima chata, meia cano, os nomes ali, né? Martelo, marreta, que a gente vai precisar, né? Aqui é o nível que eu falei para vocês, certo? Pode ser tanto na horizontal como na vertical. Prumo aqui mais utilizado para alvenaria, né? Dobrador. Ribite é bom ter também, certo? Aí, ribite pop, que a gente chama, pode ter. Essa é a rebitadeira, tá, pessoal? Aí ela tem aqui os pontos aqui, ó. A gente utiliza de 1/8, 3/16 e 1/4. É boa até. Esse aqui é o arco serra que eu falei para vocês. Soprador térmico, que é, às vezes você precisar fazer alguma curva, né? Parafusadeira, que eu comentei com vocês. Furadeira, é bom também ter. Que são tipos de broca. Não esquece que broca para aço, a gente utiliza uma broca chamada aço rápido. Broca para parede é broca com vidia, tá? Ela tem uma vidia aqui na ponta. E aí essas brocas tem que ser, pode ser 6, 8 ou 10. Dando exemplo para vocês, quando você vai fazer fixar um suporte para TV, você tem que utilizar aí broca 10 com bucha 10, certo? Parafuso sextavado, que aí dá uma fixação boa, né? Aí, sem mais demoras, pessoal, antes de continuar com a apostila, eu quero passar para vocês aqui sobre a nossa atividade. Nossa situação de aprendizagem aí, né? Então, aqui, deixa eu aqui rapidão aqui, pegar aqui no meu horário aqui, o de vocês aqui, minhas aulas. Então, se você puder pegar aí um caderno, que é instalações elétricas prediais, IB aqui, ó. Se você puder pegar um caderno aí, a hora é agora, tá? Então, aqui, ó. Tem aqui situação de aprendizagem, certo? Deixa eu ver se tem um... Tá todo mundo certinho aí. Tá todo mundo ok. Ok. Então, na minha situação de aprendizagem, pega aí seu caderninho aí, pessoal. Aqui, ó, você vai clicar aqui, né? Olha lá, ó. Tem 24 que não entregou, ó. Então, vocês têm que entregar. Então, aqui eu vou abrir aqui, ó. Olha lá. Então, vamos lá. Vou habilitar aqui. Então, aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. A formulário da prática aí, né, de instalação de elétricos prediais aí, ó. Certo? Então, nós temos, né, o diagrama multifilar, que é o que ensina a fazer a instalação, né? Certo? Aí você coloca seu nome, turno, professor. Vocês podem trocar uma ideia entre vocês, só que aí a atividade vocês entregam individual para mim, tá bom? Aí a entrega pode ser uma fotinha, pode ser um arquivo em PDF ou um arquivo em doc, tá bom? Certo? Então aqui, ó, ele tem um quadro aqui, ó, certo?
Aí vamos no detalhe do quadro primeiro. Então você vai ver que um barramento aqui é azul e outro é verde. O azul, pessoal, é um neutro. E o verde aqui é o fio terra. Então, onde que tiver fio terra, você leva. Da onde você tiver neutro, você leva. Tá claro? Repetindo, então, aí, ó. Tô ajudando na solução. Quem não fez aí, ó. Quadrinho aqui. Quem fez aqui, o azul é um neutro. E o verde é o terra, fio terra. Não onde que tiver neutro, leva. Não tiver fio terra, leva. E aí, aqui, ó, ele pede aí, ó, faz a ligação na motobomba. Isso aqui é a motobomba, ó, monofásica. E aí, ó, já dando a dica aqui, professor, ó, já sabe o seguinte, se a bomba é monofásica, vai chegar uma fase, pessoal, é porque o meu pincel aqui é do computador, aí eu não tenho um azul, tá? Mas aí você vai chegar uma fase e um neutro aqui, ó, certinho? De qualquer jeito você chegar à fase neutro. E como? Aí o neutro é azul. E como a gente tem que evitar o choque elétrico, o que que a gente faz? Tá vendo o verde aqui? O verde é nosso fio terra, certo? Olha lá o terra aqui, ó. Então essa bomba fase, neutro e o terra, para não levar o choque. Então aqui, ó, já a dica para vocês, ó. Ah, o professor falou que o neutro é azul. Então, ó, neutro, neutro, neutro. Tudo isso aqui é neutro, ok? A fase é vermelho. Vocês conseguem ver algum vermelho? Aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Então, vermelho é fase. E essa aqui é a chave boia. A chave boia, ela faz o seguinte, pessoal. Você imagina que é um contato que abre e fecha, que vai ligar e desligar. E aqui a gente chama de PH, ou programador horário, ou interruptor horário. Que aí você faz o seguinte, você fala assim, segunda-feira tem que ligar a bomba, 8 horas da manhã. E vai desligar 10 horas da manhã. Isso vai acontecer toda semana, segunda, terça, quarta, cinco, sexta, sábado, domingo, entendeu? Certinho? Então, uma explicação básica aí. Aí aqui embaixo, faltou o último aqui. Então, primeiro aqui é a nossa motobomba. Aqui é a chave boia. Aqui é o nosso programador horário. E aqui é a nossa chave magnética. O que é a chave magnética? Ela tem um contator, tá, pessoal? Esse contator a gente chama de K1. Aí você imagina que ele tem A1 e A2, ó. O que é esse A1 e A2? É a bobina do contator. Então vamos dizer que esse contator é 220. Por exemplo, você chega a fase aqui e neutra aqui, ó. Ok? E aqui dentro ele tem contato, que a gente chama de NA. NA normalmente é aberto. Deixa eu fazer mais bonitinho, né? Aqui, ó. Dentro do contator, pessoal, a gente tem contato. Por exemplo, ó, 13, 14. A gente fala que esse é um contato NA. NA é normalmente aberto. Nós temos também um contato chamado NF. NF é um contato normalmente fechado. Então, um exemplo, ó, 31, 32. Quando termina com 3 e 4, ele é aberto. Quando termina com 1 e 2, é fechado. Normalmente aberto, normalmente fechado. Se liga que agora é a hora da revisão da primeira parte. Primeiramente, temos aí o nosso quadro. Azul é neutro e o verde é o fio terra, que é para evitar o choque elétrico.
Depois, logo abaixo, nós temos aqui a nossa motobomba, que é monofásica. Se é monofásica, eu tenho uma fase e tenho um neutro. Essa bomba a gente não pode levar choque, então tem que levar o fio terra. Fio terra é o verde, ó. Então aqui, ó, bomba monofásica, fase e neutro. Quando eu ligo fase neutra, essa motobomba ia funcionar para toda a vida, mas não quero isso. Eu tenho que colocar alguma coisa para ligar ela. Aí o que que a gente utiliza? Um contator, que é essa chave magnética, ó. Aí esse contator tem contato NA, que é normalmente aberto, e tem contato NF, que é normalmente fechado. Toda vez que eu tenho azul é o neutro. Tá aqui o neutro. Azul, neutro e azul, neutro. E o vermelho é fase, tá vendo? Vermelho, vermelho, vermelho. A fase, pessoal, é identificado por cores e também, quando é no inglês, a fase a gente fala que é line, tá? Line. Aí tem uma abreviação de L. O que é o L? Aí você vai ver que é tipo assim, ó, L1. Fase 1. Ou geralmente vem assim, a letra F, que é a fase, e o neutro vem a letra N. Ok? E aqui a gente tem um pH, que a gente chama de programador horário. Isso aqui é para quê? Para ligar e desligar automaticamente a nossa bomba. E aí a gente tem também uma chave boia, que tem um contato aberto ou fechado. E aí aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Nós temos a nosso esqueminha, tá? Toda a instalação vai ser feita aqui, ó. Então, já de cara aqui, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, as letras A, B, C, D, tá vendo? Então, você tá vendo que tem as medições aqui, ó? E aí você tem que saber o que é M e que é D. QM, que é o quadro medidor, é esse daqui, ó. O que é o QD? Quadro geral de distribuição, certo? E as letras daqui é a medição da fiação, ok? Lembrando que aqui, por exemplo, chega fase, neutro e terra, ok? Certo? Aí tá falando, ó, o A aqui, ó, o B tem 0,70 metros, que é o quê? 70 centímetros, tá bom? O A tem 1, tá vendo o A? O A é a entrada, tá, pessoal? Ó. Então a fiação chegou aqui. Quanto que é? 1,37 m, ó. Eu só não tô entendendo. Quer dizer que você foi lá na bobina de fio, pegou 1,37 m da fase, do neutro e do terra. Tá claro? Eu vou repetir. Pessoal, o que é essas medidas? Letra A. Letra A tá aqui, ó. Letra A é a entrada, ó. Então aqui vai chegar 1,37, ó. Ué, 37, ó. Tá vendo? Marcadinho lá? Certo? O que tá chegando aí? Fase, neutro e terra. Já falei para você que o fase vai ser vermelho, o neutro é azul e o terra verde. Ou verde e amarelo. Verde e amarelo é marcado, certo? Aí ele fala, ó, do B eu tenho 0,70 metros aqui, ó. Certo? Olha o B aqui, ó. Consegue enxergar o B? Então, daqui até a letra B, ó,
eu tenho 70 centímetros. O C é aqui. O C a gente tem 15 centímetros. O D, 10. O E, 80. O F, 50. O G, 25. Certo? E aí morreu. Aí detalhe, pessoal. Professor, Oi. você falou que o ar chega fase, neutro e terra, só chega fase neutro, né, não? Aqui no caso aqui, vai ser fase nêutron. O ar. Certo? Vai ser fase neutra, eu concordo com você por causa do seguinte, porque aqui ele já colocou o símbolo do terra, né? Isso. Certo? Mas no caso, lá na prática mesmo, certo? Entendeu? Você tá no IB, não é? Isso mesmo. Pois é, eu sou professor do presencial também, certo? Você já foi lá na aula prática? Já. Então você já viu aquelas casinhas que tem lá? Não, ainda não. Não, você vai ver lá na entrada na eletricidade. A eletricidade você identificou já, a oficina de eletricidade? Não. Pois é, você imagina que tem oficina de eletricidade lá, certo? Ok. Aí lá na oficina de eletricidade, se você tiver curiosidade de entrar lá, você vai ver que tem a casinha lá desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho. Aí você imagina que a gente fez. Você imagina que a gente fez de madeira lá, certo? Desse jeitinho aqui, ó. Só que lá tem uns cômodos separadinhos. Certinho? Uhum. Então você vai ver que na verdade isso aqui não tem, não. Certo? Lá é o seguinte, a gente fez uma terra. Tem aqui do lado de fora, certo? Você vai ver que tem um quadro grandão de metal, certo? Certo. Aí nesse quadro de metal tem duas portas aqui, ó. Uma porta abre para cá, uma porta abre para cá. E aqui embaixo dele aqui tá todos os aterramentos. Aí o aterramento saiu daqui e veio para cá, ó. Aí veio fase, neutro e terra, sacou? Ah, saquei. Mas você tá certo mesmo. Então você imagina que teoricamente o terra tá vindo daqui de baixo, entendeu? Sim. Certinho? Mas você entendeu, né? Aí no Entendi. dia, no dia que você estiver lá, você tira. Você dá uma olhada lá no que eu falei. Então aqui Entendi. fora tem um quadro geral grandão. Aí você vai ver que tem um barramento de terra e neutro nele aqui, ó. O de terra, neutro e fase vem aqui, ó. Ok. Aí ele chega até aqui. Aí na onde que o aluno. Aí aqui tem um disjuntor geral, sabe? Uhum. Aí aqui a gente desliga e fala para os alunos, ó, agora vocês podem montar. Certo? Aí o aluno mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui e mexe aqui, entendeu? Certo. E aí, quando é esse caso aqui, a gente coloca vocês para ligar um contator, certo? Um interruptor horário, né? Certo? Uma chave boia, quando está disponível lá, e uma bomba. Agora, também tem a prática que a gente coloca para aqui mesmo também, né? Coloca para fazer iluminação e tomadas. A gente tá usando aquelas bancadinhas. Aquelas pequenininhas, né? A gente montou a boia na bancada na sala mesmo, não saiu não. Montou as duas boias na bancada, montou o quadro, distribuição. Aham. Só nas bancadas, não foi em casa ainda não. É, naquelas de madeirinha com as caixinhas de plástico, né? De Justamente. PVC. Isso. É, Cuidado aquilo aqui, eu tô lá, vendo ela. aquilo lá foi o professor que montou para vocês. Boa demais. Não, beleza, mas quem sabe vocês vão ter a oportunidade de montar nessas casinhas. Depois você pede pro professor mostrar essas casinhas que eu tô falando. Combinado. É sim. Eu falo, aí você fala Mas assim, aí essa atividade é para fazer aceitando, trazendo terra de cima ou. não, essa atividade você pode fazer pegando aqui de baixo mesmo, tá? Ok. Certinho? Tudo bem, então. Não tem problema não. Então, ó, pessoal, deixa eu diminuir aqui, voltar aqui para atividade.
Não esquece que tudo isso que eu estou falando para vocês, aí vocês colocam aqui, ó. Fio flexível azul, tal, tantos metros. Fio neutro azul, tantos metros. Fio tal, tantos metros, ok? Então, dando um exemplo aqui para vocês aqui, ó. O A. Seguindo aí, igual o nosso colega falou aí, ó. Vamos colocar fase neutra aqui. O A, então, você vai colocar fase. Até agora deu quanto? 1,37. E o neutro, até agora deu 1,37. Chegando aqui, ó. E o fio terra? Fio terra aqui, ó. Ele é o B, certo? Então, aqui e aqui a gente já tem fio terra. Fio terra é 70 centímetros. 70 com 70 é 1,40 m. Ok? Certo? Então é o seguinte, se você vai fazer a instalação no motor, então no caso, no motor, a gente tem que levar o fio terra, certo? Para evitar o choque elétrico. Então, desse jeito que a gente vai fazer nossa listinha de material. Eu vou ver se na próxima aula, pessoal, eu já tenho isso aqui preenchido, tá? Certo? Vou ver se na próxima aula eu já trago preenchido aqui, já para mostrar bem, né? Didaticamente para vocês. Mas vocês têm que tentar fazer. E não esquece aqui, ó, de você colocar as etapas que você vai seguir, né? O risco, que é choque elétrico, no caso, você vai precisar subir na escada. Então, se você vai precisar subir na escada, você tem risco de queda. Então, risco de choque elétrico, risco de queda de materiais e dispositivos, ok? Certo? E aqui você vai colocar no final aqui, ó, o controle e recomendação que você deixa para desenvolver essa tarefa, né? Certo? Então, aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem muitas pessoas que não entregaram a atividade. Então, se você está com dúvida, né? Primeira coisa, participa da aula ou então, qual a vantagem que nós temos? Você pode rever essa aula que ela fica gravada. Certo? Eu terminando a aula aqui, eu já peço para postar lá. Você entra lá na sala de aula e você revê o material. Na próxima aula, eu também vou ajudar novamente a resolver essa atividade e vou também ajudar a resolver a atividade 2, certo? Nossa próxima aula, tá finalizando nossa aula aqui, certo? Essas aulas tinham que ser umas 2 horas, né? Porque só 1 hora. Então é o seguinte, ó. Nossa próxima aula é dia 21, certo? Então, se você não conseguiu fazer até o dia 21, não esquece. Traga o caderno, o lápis ou a caneta, pra você fazer um rascunho, certo? Para você depois desenvolver a atividade e mandar para mim. E quando você for enviar a atividade, não esquece de estar me enviando. Pode ser por foto, documento, certo? Né? Pessoal, essa atividade ela é bem simples, tá? Não Ei, professor, esquece. eu tenho mais uma dúvida. Você tem um tempinho para mim? Tem, pode falar Beleza. aí. Já Essa atividade, passou do horário aqui, mas a gente continua. Aqui não tem problema ah, com o professor, não. essa atividade um aí é para a gente fazer o orçamento para ligar essas motobombas, né? É, Do material. Mas a gente pode mexer do medidor para a rede, professor? o medidor? Não. É, porque aí, porque esse aí não é do medidor para a rede que está saindo? Pois é, mas daí eu posso explicar uma coisa para você aqui, ó. O que que você vai mexer aqui, ó? Vamos supor o seguinte, ó. O que que você pode mexer? Eu vou ampliar aqui para te mostrar, tá? Tá bom. Vamos dizer que você vai fazer instalação. Vamos sair fora dessa parte aqui de industrial e vamos mais para a parte predial, certo? Certo. Então você imagina o seguinte, ó, igual o professor fez essa semana. Você imagina que tem a casa, certo? Ok. E aí, ó, você pode mexer. Aqui é o nosso padrão, ó. Padrão monofásico. Dando exemplo, né?
Agora é assim, tá? Agora ele é compacto, né? Chegando aqui. Aí aqui a gente tem um neutro e tem a fase. Tá legal? Você pode mexer daqui para cá, ó. Sacou? Agora aqui você não mexe, não. Então nós chamamos isso aqui de Entendi. ramal de entrada, aqui é ramal de saída. Ramal de É, saída você pode mexer. Só que do é o ramal de seguinte, saída. só que tem o seguinte, para você mexer aqui, não pode esquecer. Você tem que ter o curso, tem que ser habilitado, capacitado e qualificado. Significa o quê? Por exemplo, você está fazendo um curso de eletricista, mas para você subir no poste aqui, você tem que ter um curso para trabalhar com altura, que a gente chama NR35. O professor tem. Então, por exemplo, que é o quê? Trabalhar em altura, certo? Uhum. Porque para mim subir aqui, eu tenho que ter cinto de segurança e capacete. Aí você tem que ter outro curso que chama NR10. NR10 é para segurança e eletricidade. E você tem que ter outro curso que você está fazendo, que é o quê? Eletricista. Sacou? Saquei. Ah, Mas, é por isso que o meu ficou errado, que eu fiz o orçamento do quadro para dentro. Aí uhum. até chegar no quadro de medição, eu não coloquei nem fiz no croquis a fase e o neutro, porque eu imaginei que não poderia mexer. Aí eu Não, mandei mas para correção e ficou errado. Mas a gente não teve essa aula também antes. Essa não, orientação. beleza. Mas aí você pode fazer o seguinte, você pode, se ainda tiver em tempo, pode reenviar, mas você pode ver que as avaliações que eu tô fazendo aí tá tudo, né? Tô levando em consideração o que vocês fizeram, tá? Tá. Então eu vou reenviar para você ver. Aí Não, eu vou colocar o fase e o neutro lá e colocar na conta, que aí o tá. orçamento ficou fora mesmo, que aí errou a medição, né? Não, tá ótimo. Você que já fez a tarefa e talvez vai reenviar, tá ótimo. Mas teve gente que nem fez, entendeu, cara? Legal. Não, aí eu fiz, mas aí ficou esse erro, né? Mas é porque. Então, a gente pode trabalhar contanto que não ligue na rede, né? Na energia. Isso, correto. Pode deixar Aí, montado. Mas esse é é, o padrão de se fazer? quê? É o padrão mesmo a ser feito, que todo eletricista faz isso. Deixa o ramal pronto até a rede. Aí a Equatorial agora só liga. Isso, correto. Aí é o detalhe, cara, legal. O que que acontece? Teve pessoas que nem enviou, entendeu? Entendi. Vai dar Então, ruim. a observação fica para esse pessoal que não fez. Tem que fazer as tarefas, porque as tarefas valem ponto, entendeu? Aí no somatório dos pontos, que é aí que você tem um total, entendeu? Combinado. Entendido. Galera, legal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Se ninguém tem mais, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não, vou estar finalizando aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham notado as observações aí, certo? Tenham gostado da aula de hoje. A participação da aula hoje foi bastante elevada. Eu gostei aí da galera, da presença da galera, certo? E aí é o seguinte, galera, legal. Na próxima aula, vamos ver mais conteúdo e dar umas dicas para vocês aí para desenvolver a atividade, tá bom? Ok. E no mais aí, deixa um joinha aí, professor. Aí, que é isso aí? Aí, ó, galera, legal. Fica com Deus, tenha uma ótima semana, tá bom? Certinho? E obrigado pela presença. Valeu. Onde é que dá esse joinha? Vai, tem uma carinha aí para dar um joinha aí, ó. Aqui, ó. Reagir? Ah, Achou! Chama! valeu. Não sabia disso, não. Aí, pronto, aprendeu aí. Falou, galera, legal. Boa noite.